Dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, com Regina Facchini. Mulher branca, de cabelos compridos grisalhos. Ela veste uma blusa na cor branca, com um terno preto, e fala neste vídeo sobre a lesbofobia e a luta das mulheres lésbicas no Brasil. Olá, eu sou Regina Facchini, sou pesquisadora doutora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp e sou membro da Comissão Assessora da Política de Combate à Discriminação baseada em Gênero, Sexualidade e a Violência Sexual da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Agradeço a CAASP e a OAB o convite para estar aqui conversando com vocês sobre a violência contra mulheres lésbicas, bissexuais e trans. Eu queria abordar com vocês dois pontos. O primeiro tem a ver com o que a violência contra essas mulheres tem em relação à violência contra a LGBT de modo geral. E o segundo ponto é sobre as especificidades da violência contra essas mulheres. O que há em comum em relação à violência contra LGBTs de modo geral, o primeiro ponto é que há uma escassez de fontes e altos índices de subnotificação. Né? Então, nós não temos pesquisas específicas que sejam feitas periodicamente sobre violência contra LGBT. Nós tivemos, no momento em que houve implementação de políticas públicas para LGBT, né, uma série de pesquisas que foram realizadas e que são os principais dados que nós temos até hoje, e nós temos uma coleta periódica realizada desde os anos 90, de casos de violência letal, mas o tipo de fonte que é utilizado subnotifica, porque é o que foi denunciado na mídia, não é? Com relação aos dados que foram produzidos em meados da década de 90, e que são os dados que nós temos hoje, que são ainda os mais seguros, né? Nós temos, nas pesquisas que foram feitas pelo Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, da UERJ e seus parceiros, nas paradas em meados dos anos 2000, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, tá? Um dado que é bastante consistente. 2/3 das pessoas LGBT que estavam nas paradas do orgulho LGBT pesquisadas, elas tinham sofrido pelo menos uma situação de discriminação ou de agressão por serem LGBT. Os dados que nós temos de pesquisas que acompanham ao longo do tempo não abrangem a população LGBT. Esses dados são para homens que fazem sexo com homens, por serem de pesquisas voltadas para o HIV/AIDS, que também investigaram a questão da violência. Uma pesquisa que comparou 12 cidades nos anos de 2009 e 2016, mostrou um acréscimo bastante significativo da violência física, sexual e da discriminação contra homens que fazem sexo com homens. Quando eu digo que é significativa, eu digo um crescimento da ordem do dobro, aproximadamente, do que havia em 2009 para o ano de 2016. Uma pesquisa mais recente, então, se já havia, né, uma tendência de crescimento, uma pesquisa mais recente mostra que houve uma agudização desse tipo de violência, né, LGBTI-fóbica, após, ou no período da eleição federal de 2018 e no período imediatamente posterior. Tá? Então, uma pesquisa realizada pela Organização de Mídia, Gênero e Número indicou que no período imediatamente posterior às eleições de 2018, em 4 capitais brasileiras, 51% de LGBT relataram discriminação ou agressões no período. Isso quer dizer, se dois terços relatavam ao longo da vida nas pesquisas na parada, 51% relatavam
apenas naquele curto período de poucos meses após a eleição terem sofrido agressão ou discriminação. Isso quer dizer uma agudização de algo que já vinha crescendo. Mas houve também uma mudança no perfil dessa violência. E aí a gente já começa a falar também das especificidades das mulheres lésbicas, das mulheres bissexuais e das mulheres trans. Quando a gente tinha as pesquisas nas paradas, o que elas mostraram para a gente foi que havia um perfil diferente da violência e discriminação sofridas por pessoas designadas como masculinas ou femininas no nascimento. As pessoas designadas como femininas no nascimento tendiam a ter situações de violência ou discriminação mais no âmbito do doméstico ou das relações interpessoais. Então, eram os familiares, ex-parceiros ou parceiras, namorados ou namoradas, companheiros ou companheiras, vizinhos, e também aquelas relações de trabalho ou de estudo. Tá? Entre os designados como masculinos ao nascer, nós tínhamos situações que eram mais de violência impessoal, né? Em relações com desconhecidos, e geralmente em situações que se davam em locais comerciais ou na rua. Tá? Bem, o que é que mudou nesse perfil na pesquisa pós-2018? O que mudou foi que, nas pesquisas nas paradas, predominava a violência por desconhecidos e na rua. E, atualmente, o que a gente vê é um aumento da discriminação e das agressões no âmbito das relações interpessoais, ou seja, na família, na vizinhança, no trabalho, nos locais de estudo. E qual é o problema disso? O problema disso é aquilo que a gente já conhece quando a gente fala das mulheres lésbicas e bissexuais. É que essa violência no âmbito das relações interpessoais, e ainda mais no âmbito da vizinhança, da família, das relações afetivo-sexuais, ela é uma violência mais invisível e muito mais difícil de denunciar, e muito menos reconhecida como violência, né? Dado que o tipo de violência mais reconhecido como tal é a violência física, e geralmente isso tem a ver muito mais com a violência interpessoal, tá? Perdão, a violência impessoal. Por outro lado, né, além de termos uma violência mais difícil de denunciar, mais invisível, nós temos uma violência mais cotidiana. Por quê? Na família, no local de trabalho, na vizinhança, nos locais em que nós estudamos, que nós passamos o maior tempo da nossa vida, não é? Agora, com relação às mulheres trans, o que a gente tem é que todas as pesquisas mostram índices muito maiores de violência, não é? Então, são índices de mais de 90% de situações de agressão ou de discriminação ao longo da vida, e também índices muito piores de acesso à escolarização e a trabalho. Bem, poderíamos falar muito mais, mas esse é um começo de conversa para a gente refletir sobre as situações de violência que abrangem essas mulheres. Muito obrigada.